Você já se perguntou por que Deus se importa tanto com detalhes do cotidiano, como alimentação, relacionamentos e até vestimentas? Nos capítulos 10 a 18 de Levítico, descobrimos que essas instruções não são aleatórias. Elas revelam um Deus profundamente interessado na pureza, na justiça e na comunhão com seu povo. Neste vídeo, vamos desvendar segredos que muitos pulam ao ler a Bíblia, mas que revelam verdades poderosas para os nossos dias. Se você valoriza esse tipo de conteúdo, se inscreva no canal Explicando as Escrituras e apoie esse projeto de fé e conhecimento. Levítico 10. A tragédia de Nadab e Abiú. O capítulo 10 começa com um choque. Nadab e Abiú, filhos de Arão, oferecem fogo estranho diante do Senhor, algo que ele não havia ordenado. O resultado? São consumidos pelo fogo divino. Parece severo, mas essa história revela o peso da santidade de Deus e a seriedade do ministério sacerdotal. Não se tratava apenas de rituais simbólicos, mas de um relacionamento com um Deus santo que exige reverência. Moisés tenta consolar Arão, que permanece em silêncio diante do juízo divino. Em seguida, Deus dá novas instruções aos sacerdotes, incluindo a proibição de uso de bebida alcoólica durante o serviço no tabernáculo. O capítulo termina com Arão sendo repreendido por Moisés por não ter comido a oferta como ordenado, mas sua resposta sincera mostra que até na dor, ele manteve o temor de Deus. Esse capítulo nos alerta: adoração não é brincadeira. É algo sagrado, vivo e cheio de propósito. Levítico 11. Animais puros e impuros. Neste capítulo, Deus detalha quais animais podem ou não ser consumidos. À primeira vista, pode parecer uma lista de regras dietéticas sem sentido. Mas há algo mais profundo aqui. Deus estava ensinando Israel a distinguir entre o santo e o profano, até mesmo no cotidiano. Comer, algo tão comum, torna-se um ato espiritual. Animais ruminantes com casco fendido são permitidos, como vacas e ovelhas, mas porcos e camelôs, por exemplo, são proibidos. O mesmo se aplica a aves, peixes e insetos. Só alguns tipos são considerados puros. Essas restrições também tinham valor higiênico, mas o foco principal era pedagógico. Formar uma nação que vive de forma diferente das outras, separada para Deus. O capítulo termina com uma exortação clara: sede santos, porque eu sou santo. Não se trata só de comida, mas de estilo de vida, de consciência espiritual em cada escolha feita, mesmo nas mais simples. Levítico 12. Pureza após o parto. Neste capítulo curto, Deus instrui sobre a purificação da mulher após o parto. O nascimento de uma criança, embora seja motivo de alegria, também exigia um tempo de separação e purificação. 40 dias se fosse menino, 80 se fosse menina. Isso não significa que a mulher estivesse em pecado, mas simbolizava que até os processos naturais da vida humana são afetados pela impureza do mundo caído. O sangue derramado no parto a tornava ritualmente impura, e ela precisava apresentar sacrifícios, um cordeiro ou, para os mais pobres, 2 rolinhas ou pombinhos. O propósito: lembrar que a vida humana está entrelaçada com o sagrado, e que cada novo começo merece ser dedicado ao Senhor. Curiosamente, foi essa mesma lei que Maria, mãe de Jesus, cumpriu após o nascimento de Cristo, como vemos em Lucas 2. Mais uma vez, Deus nos ensina que santidade não é apenas moral, é tudo aquilo que nos aproxima dele. Levítico 13. A lepra e o isolamento. Um dos capítulos mais longos e técnicos de Levítico. Aqui Deus dá instruções detalhadas sobre como identificar e lidar com doenças de pele, especialmente a temida lepra. O termo original hebraico pode se referir a várias condições, não apenas a hanseníase. O ponto principal era o cuidado com a contaminação e o zelo pela comunidade. A pessoa diagnosticada como impura devia se isolar, rasgar suas roupas e clamar impuro. Impuro, para alertar os outros. Duro? Sim, mas necessário para proteger a saúde coletiva e, simbolicamente, mostrar o efeito do pecado: isolamento, vergonha, ruptura de comunhão. Também havia regras para avaliar tecidos e roupas contaminadas. Esse capítulo revela como Deus cuida de cada detalhe, inclusive da saúde pública, mas também aponta para algo maior:
Só o sacerdote podia declarar alguém puro, antecipando o papel de Jesus como o único capaz de nos purificar verdadeiramente e nos reintegrar ao convívio com Deus e com os outros. Levítico 14. A purificação do leproso. Após o diagnóstico e o período de isolamento descrito no capítulo anterior, Levítico 14 mostra o caminho da restauração. Quando um leproso era curado, havia um processo simbólico para reintegrá-lo à comunidade e ao culto. Isso envolvia sacrifícios, água viva, madeira de cedro, escarlate e hisopo, todos elementos cheios de significado espiritual. A cerimônia incluía a soltura de uma ave viva, simbolizando a libertação, e a aspersão do sangue sobre o curado. Também havia um processo de purificação da casa, caso ela apresentasse sinais de impureza. O recado é claro: Deus não quer apenas diagnosticar o problema, Ele deseja restaurar. O caminho da cura está disponível, e envolve tanto o corpo quanto a alma. Aqui vemos a beleza do cuidado divino com quem sofreu exclusão. Ele não apenas limpa, mas também acolhe de volta. Assim como Jesus tocava leprosos e os tornava limpos, Deus continua a restaurar aqueles que se aproximam com fé. Levítico 15. Impurezas corporais. O capítulo 15 trata das impurezas relacionadas a fluxos naturais do corpo humano, como secreções genitais masculinas e femininas. Embora possa parecer estranho ou constrangedor para os padrões modernos, a intenção de Deus aqui é mostrar que até os aspectos mais íntimos da vida humana precisam ser reconhecidos diante dele. Havia prescrições específicas para homens com fluxo seminal e mulheres no período menstrual ou com hemorragias. A regra geral era o isolamento temporário e rituais de purificação com água, além de sacrifícios ao final do período. Nada disso significava pecado pessoal, mas sim uma separação ritual para lembrar da santidade de Deus. A mensagem é poderosa. Tudo o que somos, inclusive nossos corpos, deve ser tratado com reverência. Em um mundo onde se banaliza o corpo e o sexo, Levítico nos lembra que até o biológico pode se tornar espiritual quando vivido com consciência e respeito ao Criador. Levítico 16. O dia da expiação. Este é o coração do livro de Levítico. O capítulo 16 apresenta o dia da expiação, o momento mais sagrado do calendário judaico. Uma vez por ano, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifícios por si mesmo, pelos sacerdotes e por todo o povo. 2 bodes eram usados, um era sacrificado. O outro, o bode emissário, levava simbolicamente os pecados do povo para o deserto. Essa cerimônia poderosa apontava para a necessidade de reconciliação entre Deus e o homem. Algo que só pode acontecer com derramamento de sangue e substituição. É impossível ler esse capítulo e não pensar em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O véu do templo se rasga séculos depois, quando ele morre na cruz, cumprindo o significado profundo deste dia. O Yom Kippur mostra que o perdão não é barato. É precioso. E Deus providenciou um caminho para nos purificar por completo. Levítico 17. O sangue e a vida. Neste capítulo, Deus reforça a importância do sangue. Ele proíbe que os israelitas ofereçam sacrifícios fora do tabernáculo e também proíbe explicitamente o consumo de sangue. Por quê? Porque a vida da carne está no sangue, e o sangue era reservado exclusivamente para a expiação. Ao sacrificar um animal, o sangue era derramado diante do altar, como símbolo de que a vida estava sendo entregue em lugar do pecador. Comer sangue seria, portanto, uma afronta à santidade dessa oferta. Mais uma vez, Deus está ensinando reverência, não apenas com palavras, mas com símbolos vivos. O sangue aponta para o sacrifício perfeito de Cristo, que derramou sua vida por nós. Este capítulo também mostra que, mesmo em coisas simples como preparar uma refeição, o povo era chamado a lembrar da aliança com Deus. Tudo o que fazemos, desde um culto até uma refeição, pode ser um ato de adoração ou de profanação. Levítico 18. Leis sobre moralidade sexual. Encerrando esta sessão, o capítulo 18 trata de maneira clara e direta sobre limites nas relações sexuais. Deus proíbe o incesto, a bestialidade, o adultério e outras práticas comuns entre os povos pagãos da época,
especialmente no Egito e em Canaã. A mensagem é firme: não façam como eles fazem. O sexo não é visto como algo sujo, mas como algo sagrado, e, por isso, precisa ser vivido dentro dos padrões divinos. A quebra desses limites levava à corrupção da terra e à rejeição do povo. Deus deseja um povo separado também em sua intimidade, refletindo pureza, respeito e compromisso. Essas instruções podem parecer duras, mas são expressões do cuidado de um pai que protege seus filhos das consequências de uma vida desordenada. Ainda hoje, em meio a uma cultura que banaliza o sexo, Levítico 18 soa como um chamado contracultural à santidade, à dignidade e à aliança que começa no coração. Levítico 10 a 18 nos mostrou que Deus não está distante. Ele se importa com cada detalhe da nossa vida. Da adoração à intimidade, da pureza à justiça, tudo é terreno sagrado diante dele. E o que virá agora? A última parte de Levítico vai nos levar ainda mais fundo. Festas, promessas, bênçãos e advertências que ecoam até hoje. Então, se essa jornada tem abençoado sua vida, não perca o próximo episódio. Inscreva-se no canal Explicando as Escrituras, ative as notificações e continue descobrindo o propósito por trás de cada página da Bíblia.